Boa noite, pessoal. Dando sequência aos nossos estudos sobre parada cardiorrespiratória, hoje vamos finalizar essa sequência falando sobre a PCR em pediatria. Vamos conhecer alguns termos, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos conhecer alguns termos para que vocês saibam diferenciar, tá? A idade sobre o recém-nascido, lactentes e crianças. O recém-nascido, ele é considerado recém-nascido até 28 dias, tá? Ele é lactente, lembra que é a criança que mama até 1 ano, tá? E ele é considerado criança acima de 1 ano, tá? Então vamos agora conhecer a fundo o nosso assunto sobre PCR em pediatria. Em lactantes e crianças é muito menos comum acontecer do que em adultos. A gente vai conhecer lá na frente os porquês. Em contraste com a parada cardíaca em adulto, a PCR em lactentes e crianças é raramente um evento súbito, ou seja, é um evento que acontece que a gente não tinha como não tinha uma doença de base para que isso acontecesse. A gente vai lá na frente também entender o porquê, tá? Que é um evento súbito e como que é caracterizado esse evento na PCR, tá? Em lactentes e crianças. Na hora eu vou sinalizar para vocês. Então, segundo a literatura, as taxas de sobrevivência são de 10% e geralmente há danos neurológicos. Porque, na maioria das vezes, tá? Esses lactentes que sofrem uma parada cardiorrespiratória demoram um pouco mais para poder receber os cuidados para serem realizadas as manobras. Tá? O conhecimento em torno da pediatria, da PCR, é muito menos conhecido do que em adultos. A maior parte das paradas cardiorrespiratórias em crianças são precedidas de uma hipóxia, tá? Uma redução do oxigênio prévia devido a problemas respiratórios. Então, geralmente, problemas respiratórios vão acontecer nessa criança ou nesse lactente para que venha a ocorrer a PCR, tá? Lá na frente a gente vai conhecer. Então, ventilações eficazes assumem um papel de grande importância nessa faixa etária. Já no adulto, o que a gente tinha que fazer logo de imediato? As compressões. Já na criança, nós temos que dar início às manobras mais eficazes de ventilação, tá? Sendo muitas vezes suficiente para a reversão do quadro emergencial. Então, na maioria das vezes, a gente identificando a PCR na criança, no lactente, que, como eu já falei no slide anterior, que é mais por problemas respiratórios, então, se é por problemas respiratórios e não cardíacos, a gente tem que entrar com manobras baseadas na ventilação, tá? As causas da PCR em RN, lactentes e crianças variam conforme a idade e a condição de base de saúde da criança. Ou seja, para cada faixa etária da criança, tá? É uma causa diferente da PCR. Na corrente de sobrevivência, lembra que tem aqueles elozinhos que a gente aprendeu do intra-hospitalar e extra-hospitalar. Na PCR também existe esse elo, só que um pouco diferenciado, e a gente vai conhecer, tá? De forma genérica, existem 4 elos nessa cadeia. Reconhecimento precoce da gravidade da situação e pedido de ajuda para prevenir a PCR. Então, assim, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência da PCR na criança e no lactente é a prevenção. É necessário a prevenção para que não chegue a PCR, como eu falei no slide anterior, que geralmente os problemas respiratórios é que acometem a PCR. Então, incluem o quê? Broncoaspiração de leite, asfixia por leite, asfixia por vômito, a criança que golfa, mau posicionamento na hora de dormir. Tudo isso a gente vai ver lá na frente com mais detalhes, certo? Então, o suporte básico de vida para otimizar a oxigenação, tá?
principalmente que o comprometimento é respiratório, então a gente tem que, como eu falei no slide anterior, a gente tem que entrar logo com a ventilação, ligar para o 112 para pedir ajuda diferenciada. Suporte avançado de vida consiste na desfibrilação, cuidados pós-reanimação para restaurar a qualidade de vida e estabilizar principalmente o padrão respiratório dessa criança, tá? Então agora a gente vai conhecer a corrente de sobrevivência pediátrica. Na PCR, na RCP, na ressuscitação cardiopulmonar do adulto, o que é que a gente iniciava logo o quê? A massagem cardíaca. Já na criança, a gente vai enfatizar a prevenção, tomar todos os cuidados para que não chegue a ter uma PCR, tá bom? Então, assim, quais as prevenções? Como o que eu já falei, se baseando nas causas. Evitar que crianças coloquem qualquer tipo de objeto, corpo estranho, no nariz, tá? Tomar cuidados na hora que a criança regurgitar o leite, tomar cuidado na hora de colocar a criança para dormir, tem determinadas posições que contribuem ou para que na hora que ela golfe ou vomite, ela aspire esse conteúdo. Então, a RCP é praticamente baseado o primeiro elo é a prevenção. O segundo, da ressuscitação cardiopulmonar, vem a massagem, depois o acionamento a 192, 193, o suporte básico de vida, suporte avançado de vida e no ambiente hospitalar, inclui suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR, tá bom? Aqui também tem a diferença, tá? Mas eu já falei isso, já comentei sobre isso, dos elos entre um e outro. Vamos lá agora para as causas, agora que a gente vai entender, tá? O porquê que é um evento súbito, o porquê que a PCR no lactante e na criança é um evento súbito por conta das causas, tá? Está basicamente ligado às causas. Então, no RN, a causa mais comum é a falência respiratória. É quando ocorre uma falência do pulmão por algum motivo, é quando a criança para de respirar, de deteriorização cardiopulmonar e, consequentemente, a parada, como eu já falei. O pulmão para de funcionar e automaticamente ocorre a parada, tá? Nos lactentes, as causas mais comuns incluem doenças respiratórias, provavelmente alguma doença respiratória até desconhecida pode causar essa PCR, obstrução das vias aéreas, que eu já citei anteriormente, corpo estranho no nariz, o vômito, asfixia pelo leite, enfim. Sepse, que é infecção generalizada e por algum motivo, e doenças neurológicas, tá? E nas crianças, o trauma é a principal causa de morte. Lá na frente também a gente vai conhecer quais os traumas que levam a criança à PCR, tá bom? Então, causas, síndrome de morte súbita no lactente. É inexplicável, são causas possíveis que se baseiam na asfixia, ocorre asfixia, diminuição da condição de despertar, tá? A criança, ela fica assim um pouco mais sonolenta, molinha, então ele não tem aquela condição normal de despertar, comprometimento da resposta, hipoxemia, que é a redução do oxigênio no sangue, ou hipercapnia, que são doses excessivas de dióxido de carbono, provavelmente pelo comprometimento desse pulmão de fazer a troca gasosa, tá certo? Os fatores de risco aumentados são dormir em decúbito ventral, lembra que a gente falou anteriormente, superfícies macias, inverno, baixa renda por conta da condição de vida, de moradia, da cama apropriada, tudo isso para o bebê, a criança vir a dormir de forma adequada, tá? Sexo masculino, filhos de mães tabagistas ou viciadas em drogas, porque esses dois hábitos de vida já compromete o funcionamento do pulmão dessa criança, tá? Baixo peso ao nascer, por conta também disso, essa criança que tem um baixo peso, ela vai ter uma capacidade respiratória diminuída, tá?
Outras causas é a insuficiência respiratória e os sinais são retrações intercostais, gemidos, estridor, sibilos e movimentos torácicos, choro fraco, incapacidade para falar ou voz débil, aquela vozinha assim que a pessoa não consegue, se for uma criança no caso, né, não consegue identificar o que ela está falando. Sinais de obstrução das vias aéreas. A gente falou muito lá anteriormente que a PCR pode ser causada também, né, por corpo estranho nas vias aéreas. Então, quais são esses sinais que a gente pode estar identificando que a PCR foi causada por uma obstrução de vias aéreas? Então, assim, ó, sinal universal de asfixia, tá? A criança está tentando respirar e não consegue. Incapacidade para falar. No caso, não vai ter o som, ela vai tentar falar, mas não vai sair o som. Você, como adulto, vai estar identificando isso, tá? Que a criança vai tentar falar, mas não vai conseguir. Tosse fraca e ineficaz, sons inspiratórios agudos ou ausentes, a gente consegue visualizar que essa criança não está conseguiele respirar, certo? Sinais de obstruções de vias aéreas, por conta disso aqui que a gente já falou, sons inspiratórios agudos. Então, ele vai estar apresentando esses sinais de obstrução, dificuldade respiratória crescente, cada vez mais a criança vai estar tentando respirar e não vai conseguir, e automaticamente ela vai ficar cianótica, certo? Vamos agora falar dos traumas, né? Dos traumas infantis que podem vir a causar a PCR, que a gente falou também anteriormente, que agora eu vou citar mais detalhados. Tá? Os traumas infantis mais frequentes e passíveis de prevenção, que a gente tem que enfatizar muito isso, ter muito esse cuidado nas crianças em relação à prevenção, porque a PCR nas crianças são preveníveis, principalmente em relação a trauma e em relação à obstrução de vias aéreas. Então, trauma em veículos, geralmente crianças sem estar na cadeirinha, ou então está na cadeirinha, mas está na cadeirinha que não é apropriada para a idade dela, o mau posicionamento do cinto, ou a ausência do cinto. Outra coisa também que pode acontecer no veículo, a criança está no local errado, acontece muito isso, a criança está na frente e ela não tem, o desenvolvimento do corpo dela não é adequado para estar no banco da frente, então automaticamente, até se ela estiver com o cinto, na hora de uma colisão, pode acontecer uma asfixia, certo? Ou vir a acontecer um trauma, uma coisa mais grave em relação a criança estar naquele banco que não é adequado para ela e, consequentemente, estar utilizando o cinto, e que aquele cinto também não está adequado pelo formato do banco e da criança, o tamanho da criança não está adequado entre um e outro, tá? Então, trauma com pedestres, criança atravessando rua, criança correndo, criança andando de bicicleta na rua, traumas com bicicletas, como eu acabei de falar, também crianças estarem na rua, não tá, na hora que vai atravessar a rua, não se atentar, crianças que não devem estar na rua por conta da idade, né, que tem que estar com supervisão dos pais, queimaduras, traumas com armas de fogo, afogamento e engasgo, tá? Então, os sinais de riscos em relação aos traumas infantis são frequência respiratória diminuída, apneia ou gasping. Lembra que a gente falou o que é gasping? Que é aquela respiração ofegante. A criança está tentando, a criança ou o paciente, porque a respiração em gasping também ocorre em adulto. O indivíduo está tentando respirar e não está conseguindo, então emite aquele som gaspeado, tá? Murmúrios vesiculares diminuídos globalmente. Bradicardia, hipertensão arterial, pele fria e pegajosa, pouca reação à dor, no caso a criança vai ficar torporosa, cianótica e anúria. A gente vai observar que a criança vai passar um longo período sem fazer xixi, tá? Aqui tem o suporte básico de vida, que a gente já conhece a diferença, o suporte básico de vida e o suporte avançado, que a gente já conhece a diferença dos dois, que no básico, né? No básico consiste em uma ressuscitação cardiopulmonar sem equipamentos ou com ventilação, com bolsa, máscara ou equipamentos de barreira, até que possa ser oferecido o suporte avançado de vida, tá bom?
O suporte avançado, o suporte básico de vida em lactentes e crianças, tá? Assim como no adulto, em bebês e crianças, a sequência de iniciar a reanimação cardiopulmonar é o CAB, conforme as novas diretrizes de 2015, tá? Eu acho, faltou ali colocar o D. O tempo estimado para verificação de pulso é de 10 segundos, tá? Em bebês, verificar na artéria braquial, como em adulto a gente verifica na carótida, nos bebês na artéria braquial. Em crianças maiores de 1 ano, verificar na artéria carótida ou femoral. Agora a gente vai falar sobre cada passo da manobra de ressuscitação cardíaca com esse suporte básico de vida em lactentes e criança, tá? Vamos iniciar, né? Claro, pela letra C, que está relacionada a compressões, tá? Então, circulações iniciais da RCP em bebês e crianças com compressões torácicas, frequência de compressões de 100 por minuto, relação da compressão, ventilação, 30:2 se um socorrista, tá? E 15:2, 2 socorristas a mais. Vocês estão lembrando como é essa sequência, né? Se tem apenas um socorrista, ele faz 30 compressões, deixa as compressões para fazer as 2 ventilações. E se tem 2 socorristas, faz as compressões, automaticamente o segundo socorrista já vai fazendo a ventilação. Então, são 2 procedimentos simultâneos, tá? No caso de 2 socorristas. E lactentes, a gente faz 3 compressões, tá? Para uma ventilação. Profundidade da compressão, lembra que a gente falou que é muito importante também a qualidade dessas manobras, tá? Principalmente em relação à frequência e profundidade. Então, pelo menos 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 1,5 polegada, que é 4 centímetros em bebês, lactentes até 2 polegadas, que corresponde a 5 centímetros em crianças. No adulto, era basicamente os 5 centímetros. Já na criança, no lactente e na criança, pode ser até 5 centímetros, né? Tem esse até. Já no adulto, não. Tem que ser os 5 centímetros para ser considerado uma profundidade de compressão de qualidade, ou seja, eficaz, tá? Então, em adolescentes, utiliza-se a profundidade recomendada para compressões em adultos, tá bom? Permitir o retorno total do tórax entre as compressões, também que a gente já aprendeu nos de adulto, e minimizar interrupções das compressões, tá bom? Aqui tem as formas de compressões no lactente e na criança, né? A gente observa que é um pouco diferenciado, principalmente nesses dois aqui são totalmente diferentes, esse daqui é um pouco diferente em relação ao do adulto, né? O posicionamento da mão, a forma de posicionar a mão para fazer as compressões. Então, em lactentes e crianças, as compressões são da seguinte forma: a compressão é feita, tá? Um dedo abaixo da linha mamilar, tá? Ó, aqui assim a gente posiciona, a gente verifica a linha mamilar, tá? Identifica a linha mamilar e automaticamente a gente posiciona esses 2 dedos para poder fazer a massagem cardíaca, tá? Não confundir a forma de delimitar a linha mamilar na hora que colocar os 2 dedos para fazer a compressão. Então, identificou a linha mamilar, um dedo após, você já posiciona os outros 2 dedos para fazer a massagem cardíaca. Em lactentes e crianças, até a puberdade, o ponto de compressão é no externo, tá bom? O ponto de compressão é no externo, na linha entre os mamilos, utilizar uma ou as 2 mãos para realizar as compressões, tá vendo? Ó, uma ou duas como foi aqui, ó, essa figura, e também pode ser utilizado ou uma ou as 2, tá bom? Aqui tem uma foto
também de massagem cardíaca, da forma de posicionamento das mãos, tá vendo? Um dedo abaixo da linha mamilar, com os 2 polegares, vai realizando as compressões, tá bom? Também aqui tem, ó, a forma de fazer as compressões na criança e a forma de fazer a compressão no neonato. Então, tem várias figuras para a gente poder fixar as formas. E agora a gente vai passar para a abertura das vias aéreas. Em lactentes e criança, coloca-se uma mão na região frontal, na testa, e a outra na região metoniana, que é o queixo, e eleva o pescoço da criança um pouco. Você observa que tem essa figura aqui, ó, essa seta aqui, ensinando como elevar o pescoço da criança, tá? Isso libera as vias aéreas e facilita a respiração, que eu falei também na RCP para adulto, tá? É feita 2 ventilações após as compressões, né? Isso para se for para um socorrista ou para 2 socorristas, só que não lembrando que para 2 socorristas simultaneamente, e para um socorrista, o socorrista vai ter que executar a compressão, automaticamente parar de fazer a compressão para ir para o posicionamento da ventilação, certo? Avaliar, tem aqui alguns aspectos para a gente poder estar fazendo, para poder estar avaliando essa respiração. Então, avaliar se respira normalmente. Para verificar esse aspecto, é melhor a técnica de ver, ouvir e sentir. No adulto, isso também era utilizado em 2010, mas foi abolido na atualização do American Heart Association em 2015, tá bom? Então, efetuada durante no máximo 10 segundos. Se o tórax do lactente da criança não se elevar durante a ventilação, a mesma não está sendo eficaz. Então, é muito importante a gente verificar, tá? Se esse tórax está se elevando, se ele está retornando, se ele está a gente está observando se ele está sendo insuflado, para que a gente possa observar se a qualidade dessa ventilação está sendo de forma eficaz, tá? Deve-se reposicionar as vias aéreas e tentar nova ventilação. Então, por isso que é muito importante, tá, a verificação dessa respiração. Então, no que consiste a técnica do ver, ouvir e sentir? Ver se existem movimentos torácicos, porque você vai estar vendo se você vai estar vendo se esse tórax está expandindo ou não, se essa caixa torácica está sendo expandida, tá? Então, essa é a importância do ver. Ouvir se existem ruídos de saídas de ar pela boca ou nariz, e sentir na sua face. Você pode encostar a sua face, geralmente encostar a bochecha perto do nariz dessa criança, para você sentir se há a saída de ar pela boca ou pelo nariz, tá? Após a ventilação, é muito importante analisar a circulação apalpando o pulso, tá? Carótido ou femoral, maiores de 1 ano até a puberdade, e pulso braquial abaixo de 1 ano, tá bom? E no caso de pulsos ausentes, iniciar compressões torácicas, porque automaticamente a gente vai estar confirmando essa parada, né? E agora o desfibrilador em lactantes e crianças. Para bebês, o suporte básico de vida em lactantes e crianças. Para bebês, prefira o uso de um desfibrilador manual, porque você tem como manipular manipular a carga de desfibrilação, tá? Por isso que é importante, é melhor você optar por um desfibrilador manual, porque você tem como fazer essa manipulação dessa carga, ou a um desfibrilador externo automático, porque o automático ele já vai automaticamente jogar a carga, tá? Então, se não houver um desfibrilador manual disponível, prefira um DEA equipado com um atenuador de carga pediátrica, como eu já falei, para não acontecer de ser disparado uma carga que poderia ser para um adulto, tá bom? Então, se nenhum dos dois estiver disponível,
usa alguns sem atenuador de carga pediátrica. No suporte avançado de vida, tá, em pediatria, que a gente já vai utilizar manobras mais complexas, principalmente a nível de ventilação, que corresponde à abertura de vias aéreas através de intubação, tá? Então a gente vai conhecer os dispositivos que podem ser utilizados, que é a cânula de Guedel, numeração de 0, 1 e 2, usado somente em casos de inconsciência, a fim de evitar a obstrução das vias aéreas devido à queda da base da língua. Então, a gente viu lá no slide de PCR em suporte avançado de vida, a cânula de Guedel, certo? Então, automaticamente, quando a gente tem um rebaixamento do nível de consciência, a língua do paciente, tanto da criança como do adulto, tende a retrair para trás, no caso, né? A retrair. Então, essa língua pode obstruir as vias aéreas. Então, esse dispositivo cânula de Guedel é instalado para evitar que essa língua faça esse movimento, tá? Pode provocar vômitos e náuseas em crianças conscientes, tá? Na intubação orotraqueal é indicada nos casos de crianças inconscientes ou com insuficiência respiratória. Nos RN são usados de números de 2,5 a 3,5 e aqui tem o laringoscópio, tá? Que é um pouco diferenciado também. Usa lâmina reta até 4 anos, acima de 4 anos, usar a lâmina curva. Aqui está a lâmina reta e aqui a lâmina curva. Essas lâminas, elas são encaixadas nessa base, tá? Que é função da enfermagem estar testando esse equipamento para saber se a luzinha e a confirmação, tem uma luzinha aqui na ponta e ela vai ser acendida. Então, verificar, manusear de cima para baixo para ver se ele está sendo, se quando ele for utilizado, ele vai estar correspondendo à sua função, tá? Então, a laringe é mais cefálica, mais alta até os 4 anos, por isso utiliza-se lâmina reta. Então, a observação no SAV, no suporte avançado de vida em pediatria, é que bebês sem pulso e sem esforço respiratório após 10 minutos de RCP contínuo e adequado apresentam alto índice de mortalidade e severo atraso neuropsicomotor, ou seja, mesmo que esse paciente venha a recuperar as funções cardiopulmonares, ele pode ter esse comprometimento neurológico e, consequentemente, motor, ou seja, comprometer os movimentos, devendo-se suspender a reanimação nesses casos. Situações de engasgo em lactentes, correspondente à broncoaspiração. A maioria das mortes por aspiração de corpo estranho ocorre antes dos 5 anos. E por que isso? Por que antes dos 5 anos? Porque é a idade que a criança ainda não tem uma certa maturidade, um certo entendimento para poder saber que botar determinadas coisas, determinados objetos no nariz pode gerar uma consequência, tá? E levar até a morte, né? E a partir dos 5 anos a criança já tem um certo conhecimento, já tem um certo entendimento. E as causas dessa broncoaspiração, os líquidos, pequenos objetos, como eu já falei, balões, sementes, pipocas, brinquedos, principalmente aqueles brinquedos que soltam peças pequenas, tá? Os sintomas dessa broncoaspiração início súbito de insuficiência respiratória e tosse. Você vai observar que a criança vai estar tentando respirar e não vai conseguir, tá? Ela vai ficar cianótica de extremidades, estridor, né, que a gente falou, sibilos, murmúrios vesiculares diferenciados, podendo evoluir para perda de consciência e morte. Tá? A causa mais comum da broncoaspiração em RN lactante é o engasgo com leite materno, que a gente já falou no início, podendo evoluir para parada se não houver uma medida terapêutica adequada e rápida. A gente também falou isso no início, tá? Então, e condutas fora do ambiente hospitalar, tá? A gente vai aprender agora como são as manobras para poder estar executando nessa criança que broncoaspirou, seja por semente, caroço de pipoca, pequenas peças de brinquedos, entre outros. Então, assim, o que a gente vai fazer?
Coloque a criança com a cabeça em posição mais baixa, ó, tá? Que o corpo, então o corpinho, você vai pegar a criança, colocar de bruço no seu antebraço, tá? Com uma das mãos segura a cabeça e a mandíbula em ligeira hiperextensão. No momento que você botar o bebê de bruço em cima do seu antebraço, você com a sua mão, tá? Que vai estar segurando esse bebê, você já vai conseguir segurar a mandíbula e ligeiramente fazer uma hiperextensão. É como se você elevasse um pouquinho essa cabeça para ao seu sentido. Você levasse essa cabeça para você. Então, a outra mão dá 5 golpes, ó, aqui em região dorsal, entre as duas escápulas, tá bom? Aqui a gente tem outra foto, ó, que o seu antebraço, a criança de bruço, você segura aqui pela mandíbula, tá? Faz uma hiperextensão e dá 5 golpes levemente para poder a criança regurgitar o que ela tiver bronco aspirado, tá? Caso não seja efetiva, gire a criança, tá? De frente e tente 5 compressões torácicas, tá vendo, ó? Tá aqui no antebraço, se fez essa manobra daqui e não foi efetiva, você vai girar a criança para cima, de barriguinha para cima e fazer 5 compressões para ver se a criança vai regurgitar o que ela bronco aspirou, tá? Em caso de vômito, vire a cabeça de lado, limpe a boca e continue o procedimento. Porque se a criança já broncoaspirou, seja lá o que for, e ainda broncoaspirar esse vômito, vai piorar mais ainda a situação, né? Então, a gente faz esse procedimento de limpar a boca e continuar, tá? As duas manobras que foi comentado anteriormente. Tá? Então, conduta no ambiente hospitalar, aspirar as vias aéreas com sonda número 8 e atentar para o desconforto respiratório e coloração da pele. Essa é a conduta no ambiente hospitalar. A gente falou sobre a conduta no ambiente hospitalar, fora do ambiente hospitalar, e agora a gente vai falar sobre a conduta no ambiente hospitalar. Se houver cianose de extremidades, ventilar 2 vezes com ambu, conectado ao oxigênio e lateralizar a cabeça. Tá? Tem outra manobra também muito realizada, que é conhecida como a manobra de Heimlich, para expulsão de corpo estranho das vias aéreas. Tá? Repetir a manobra por 5 vezes, se necessário, tá bom? Se inconsciente, repetir 4 vezes e abaixo do tórax. Aqui na frente tem a técnica. Com o punho fechado, coloca abaixo do diafragma e faz uma força para cima e para baixo. Se você mesmo fizer esse movimento com as suas 2 mãos, você vai praticamente entender o que a gente está falando, tá bom? Quem quiser tentar. E a técnica é aqui, ó. Braços em volta do tórax. A pessoa que vai executar a manobra vai abraçar a vítima por trás, mãos cruzadas na parte superior do abdômen, vai empurrar os punhos para dentro e para cima. Porque automaticamente quando você fizer essa manobra do punho para dentro e para cima, você vai estar praticamente indo em direção desse objeto, fazendo uma pressão para que ele suba e o paciente automaticamente coloque para fora. Se obtiver sucesso, o corpo estranho será expelido pela boca, tá bom? Aqui tem outra foto da manobra de Heimlich, tá bom? E nossas referências. Eu espero que tenha sido compreendido o assunto e boa noite e obrigada.